Eu já tenho um aplicativo aqui que eu fiz rapidinho, só para exemplo para vocês. Algumas pizzas, duas bebidas. Nós vamos adicionar primeiramente a variações P, M, G, GG, se caso houver outras variações para os produtos. Então aqui como que está configurado o meu aplicativo, só para vocês verem ele no geral. Eu tenho minha primeira página do produto, né? Que cada produto ele pertence a algumas categorias. Eu tenho a categoria 1, que são as pizzas mais baratas, categoria 2, pizzas médias, categoria 3, pizzas mais caras, e minha categoria 4 de bebidas, assim que está separado. Tá. Eu coloquei valores aqui diferentes porque nós vamos fazer algumas variações bem importantes aí. Aqui no pedidos, ele vai trazer para mim essa categoria do produto que eu estou pedindo. A metade 1, que seria o produto em si, por enquanto vai ser apenas uma metade só. Então a segunda vai ficar em branco. A quantidade que ele vai digitar ali, o valor unitário vai puxar automático. E aqui vai ter nossa fórmula que ele vai calcular essas quantidade vezes valor unitário. Então nós precisamos trazer para cá também qual que é essa variação que ele está pedindo, né? Preciso saber disso também. Então eu posso inserir aqui, pode ser aqui antes do valor total, a variação. Tá? Se é PMG. No meu aplicativo aqui eu ainda não tenho, só tenho aqui a quantidade 0. Eu vou até adicionar uma quantidade um pouco mais bonitinha lá. Vocês provavelmente já viram no meu aplicativo aí, que eu montei e atualizei ele depois. Eu vou colocar aqui no meu banco de dados a quantidade de 1 a 5, que é o limite que cabe na minha choice. Vou voltar lá no meu aplicativo, atualizar. E aqui dentro do adicionar ao carrinho, eu vou inserir essa choice. Essa choice aqui ela vai buscar lá de banco de dados a minha coluna, exatamente coluna de quantidade. E ela vai levar para a coluna quantidade da minha página de pedidos. Tá? Eu vou configurar ela então, só vou trocar aqui a minha visualização dela de lista para segmentado. E vou deixar como obrigatório. Então ele vai poder selecionar aqui quantidade de 1 a 5. Né? Às vezes você pode ser interessante para você manter os dois, porque se ele quiser mais de 5, ele pode digitar aqui a quantidade que ele quiser. Tá? Mas se ele selecionar aqui, aqui também já seleciona. Tá bom? Pode ser que os dois sejam interessantes, mas eu vou retirar esse aqui, vou deixar aqui. Então vamos ao importante, vamos adicionar as variações. Variações de P, M e G. Aqui eu já posso ir lá e puxar o PMG, vou adicionar o carrinho e da mesma maneira eu vou agora inserir outra choice, eu vou apenas duplicá-la. Eu vou configurar ela aqui, agora ela vai buscar de variações, também no formato segmentado, então pode escolher PMG e vai levar para a minha coluna de variações lá em pedidos. Tá? Pronto, aqui o cliente já escolhe o tamanho dele, né? O tamanho da pizza. Nesse caso, se eu adicionar essa pizza aqui, uma pizza média, vou adicionar duas para a gente fazer a fórmula de multiplicação. Aqui. Então se eu for lá em pedidos, ele já trouxe aqui para mim a qual categoria ele pertence. A metade 1, no caso seria uma pizza inteira, duas pizzas no valor unitário de R$18 cada um. E minha variação é tamanho M. Vamos fazer então, por padrão a gente já faz aí um array formula para poder definir essa fórmula para toda a coluna. Vou verificar se o A2A for vazio, então vazio. Então ele vai multiplicar minha coluna D, onde tem a quantidade, vezes a coluna E, que é o valor unitário. Então eu sei que o valor total do meu produto é 36, mas pode ser que tenha variações, né? Vai que você tem aí as variações de tamanho, pode ter valores diferentes. Né? Então, por exemplo, aqui nas nossas pizzas, digamos que nós temos o P, o M e o G. O P ele vai valer 15, o médio que valeria 18 e o grande vale 20. Então, né? Então, no outro aqui ele valeria 18, 20 e 22. Vamos deixar mais redondo aqui, 16. E as de 22 valeria 20, 22 e 24. Tá? Mas nós não vamos adicionar aqui é apenas para vocês visualizarem melhor. Nós vamos adicionar essas variações lá no banco de dados, para cada pizza. Então, para isso, a gente tem que fazer uma linkagem dela também. Até porque é um fator interessante, porque se você voltar aqui no aplicativo e adicionar um outro produto que não seja pizza, como por exemplo uma Coca, você vai adicionar e ele vai continuar aqui com essa variação de PMG. Mas você não tem essa variação para Coca, por exemplo. Né? Então, nós vamos aqui no banco de dados definir para ela aqui a qual categoria quais categorias que contém essas variações. Então eu contenho essas variações na categoria 1,
eu vou definir para todas as três. Na categoria 2 e na categoria 3. Às vezes você pode fazer também essa linkagem por produto, né? Apenas tal produto tem tal variação. Mas aí você vai ter que definir, escolher, ou você faz essa variação por produto ou por categoria. Vou escolher por categoria porque você já engloba muito mais produtos de uma vez só, né? Então nós temos aqui as variações e na frente nós temos os valores. A categoria 1 era a pizza mais barata, então a P valeria 16, a média 18, o grande 20. A categoria 2 era o intermediário, então nós vamos também colar isso aqui. Então ela vale ali 20, no caso 18, 20 e 22. E a outra era 20, 22 e 24. Vou colocar aqui valores das variações. Agora aqui eu posso fazer minha fórmula em pedidos já buscando qual que é o valor dessa variação aqui em específico para aquele produto daquele tamanho. Como por exemplo, aqui eu já posso buscar aqui mesmo, né? O que eu faço? Eu tenho que buscar o valor da minha variação M. Só que minha variação M ela também pertence à categoria 1. Eu tenho que saber que é a variação M da categoria 1 que eu estou pesquisando. Com fórmulas da planilha, a gente teria que fazer o seguinte: criar uma nova coluna e concatenar essas duas. Ou melhor, a gente pode até nem precisa concatenar. A gente precisa concatenar apenas aqui em banco de dados. Eu vou concatenar categoria e variações. Tá. Como que eu concateno? Vamos fazer array, padrão, verificar se C2 a C é vazio. Se for vazio não faz nada, senão ele vai concatenar minha coluna C2 a C e D2 a D. Simples assim. Tá? Se quiser adicionar um espaço aí no meio, adiciona também, mas eu não preciso aqui para a fórmula ficar mais simples. Então aqui agora eu já tenho uma fórmula que ela concatena para mim buscar esse valor, certo? Então agora em pedidos eu posso fazer aqui, minha variação é M, qual que é o meu valor da variação, porque agora não é mais um valor unitário aqui. Esse valor já é preenchido pelo aplicativo, então eu preciso de um outro valor, que é o valor variado, né? O valor com variação. Certo. Vou colocar cinza para mim saber quais que tem fórmula. Tá, então por enquanto essas duas aqui já tem fórmulas. Eu preciso então buscar, vou fazer um array primeiro, verificar se A2A vazio, então vazio, se não eu vou procurar quem? Eu vou procurar a minha categoria junto com a variação. Então eu posso englobar, eu posso fazer essa concatenação aqui dentro do próprio PROC-V. Tá? Então eu vou procurar A2 a A e G2 a G, onde está a minha variação. Tá vendo? Eu já estou concatenando dentro do PROC-V. Eu vou procurar onde? Aqui no banco de dados. Qual que é o meu intervalo, né? Aqui. Por isso que aqui eu precisei concatenar. Então eu vou buscar até a minha coluna 4 aqui, né? 1, 2, 3, 4, onde contém os valores. Até. E qual índice ele vai retornar? Coluna 4. E o 0 de falso aí. Como vocês já devem saber, tem um vídeo aí também sobre o PROC-V no canal, tá? Vou confirmar e aqui ele já me traz que o valor dessa variação desse produto aqui ele é R$18, como o M. Vamos supor que ele fosse um P, ele é 16, um G, ele é 20. Se fosse lá, por exemplo, uma categoria 2, categoria 2P, ela vale 18. M, 20, G, 22. Vamos manter categoria 1 e vamos dizer então que ele é um tamanho G que é R$20. Agora eu preciso considerar esse valor com variação e não o valor unitário que eu tinha anteriormente. Esse valor unitário ele de qualquer maneira vai ser inútil, porque como minha variação ela é obrigatória, se a gente for ver aqui dentro do aplicativo, ele é obrigado a escolher a variação PMG. Tá? Então, de uma maneira ou de outra, ele vai ter esses valores buscando lá do banco de dados. Então, eu posso somar diretamente essa coluna aqui de variação. Então, no lugar de agora multiplicar, aliás, né? No lugar de eu multiplicar o meu valor unitário de E2, eu vou multiplicar o F2F. Agora eu já tenho aqui certinho, tá? Se agora eu quisesse aqui um outro produto aqui, uma pizza, acionar o carrinho, 3 pizzas G. Vamos ver aqui no aplicativo. Agora lembrando que ele já vai ser inserido a partir da linha 1000, tá? Por conta da array.
Vamos deletar essas linhas entre os meios aqui. Excluir. Pronto, tá aqui. Minha categoria 3, pizzas de atum. São 3, valor unitário é 22. Mas o valor com variação, ela vale R$24. Se a gente for ver aqui, 24 vezes 3 é 72. Então eu já tenho meu valor com variação corretamente aqui, tá? Então assim que a gente faz a variação. Eu já tenho um vídeo aí sobre a inclusão de novos itens, né? Que seriam alguns adicionais aí. Se caso vocês ainda não virem, dê uma procurada aí, adicionais. Bom, senhores, se a gente for lá no aplicativo agora e verificar um outro produto lá, um suco, adicionar ao carrinho, ainda contém a variação PMG. Nós precisamos retirar essas variações para outros produtos que não são as pizzas, no caso, né? Você poderia fazer isso simplesmente clicando em variação, filtros, visibilidade. Ele vai ser visível apenas quando a categoria e CT1. Só que aí também vai gerar um problema, né? Porque você tem mais de uma categoria de pizza. Você tem, aí nas pizzas você tem as categorias 1, 2 e 3. Então você teria, por exemplo, adicionar uma outra categoria que vai englobar todas essas categorias de 1 a 3. Então vamos supor que na planilha, né? Vamos ver aqui. Você tem essa categoria de pizzas, categoria 1, 2 e 3 de pizza. Você teria que inserir uma outra coluna com categoria 2, por exemplo, que ela vai englobar todas essas aqui em uma só, chamada pizza, por exemplo. E você ia lá e faz o filtro que ela seria visível apenas para onde essa categoria fosse igual pizza. Poderíamos fazer isso, ou podemos também já fazer essa linkagem direto no data. A gente pode vir aqui em produtos e fazer essa relação de variações. Então você vai fazer essa relação da categoria com o banco de dados, categoria, e marcar o match multiple. Tá. Agora, aqui dentro do layout, agora no botão, no lugar dessa choice aqui nós buscamos lá de banco de dados, nós podemos escolher aqui as variações, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou voltar numa pizza, adicionar o carrinho, vai ter lá as variações para a pizza. Tá? Se eu for em um refrigerante, por exemplo, ele não tem. Agora veja também que se a gente for adicionar aqui, ele não habilita o botão enviar, porque essa nossa choice aqui, ela está como obrigatória e ainda assim é como se ela estivesse aqui. Ele não aceita enviar enquanto eu não selecionar alguma variação aqui, certo? Nós podemos mudar isso aqui, vamos em Choice, Filters e adicionar um critério de visibilidade. Nesse caso, veja que quando eu clico em visibilidade, ele me traz aqui as opções das colunas que estão lá em produtos, tá? Por exemplo, o que eu quero? Eu quero que ele seja visível apenas quando essa inline de variações for preenchida. Como vocês podem ver aqui, as duas linhas aqui dos produtos de bebida, elas não foram preenchidas. Então, se estão vazios é porque não tem variações, correto? Então, eu quero fazer esse critério lá. Como que eu posso fazer isso também? Eu posso fazer o seguinte, criar um se aqui, assim, vai gerar um pouco de colunas a mais, mas é mais uma opção aí para vocês, tá? Fazer o se contém variação, por exemplo. Então, ele vai ser uma coluna do tipo se. Ele vai verificar se a minha relation variações is not empty, então true, né? Então ela contém variações. Se não, ela é false. Correto? Então nossas duas bebidas aqui são falsas porque elas não contêm variação. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar lá em layout e dentro do botão, na verdade eu preciso criar uma nova coluna aqui em pedidos, que ele vai receber essa nova função que eu habilitei lá no data, né? Então ela vai receber aqui se contém variação, da mesma maneira. Ela vai ser aqui apenas para receber essa informação, se contém variação ou não. Porque quando eu clico lá em critério, ela puxa minhas colunas de pedidos e não o do produto aqui, né? Então eu vou voltar aqui no Glide, vou aqui adicionar o carrinho. E agora no meu critério de variação aqui, eu posso vir em Filters. E em visibilidade eu faço esse critério que ele vai ser visível apenas se contém variação is true, certo? E eu preciso também levar essa informação aqui automaticamente. Então eu vou no adicionar e vou adicionar essa coluna que criei lá, se contém variação do produto. Ela vai enviar lá para se contém variação. Tá.
Então ela vai enviar esse true ou false lá para produtos. Então se eu clicar aqui agora em quantidade 2, ele habilita enviar a minha coca. Se eu voltar aqui nas minhas pizzas, adicionar o carrinho, ele contém minhas variações, normalmente posso enviar assim como outros produtos, tá? Por exemplo, se eu enviar um produto desse aqui, veja que ele vai preencher essa coluna aqui com false apenas para critério mesmo do aplicativo lá, tá? Foi até importante eu mandar isso aqui porque, veja só, eu me deparei aqui com um erro na minha fórmula proc, porque nesse momento que ele procurou, como eu estou utilizando aqui o meu cálculo da coluna que contém variação, ele procurou essa variação categoria 4 e não achou lá, tá? Então realmente eu preciso fazer uma outra condição aqui dentro, tá? Esse valor com variação, se ele der erro, ele vai retornar o valor unitário, tá? Porque se ele der erro é porque ele não achou. Se você colocar o mouse aqui em cima, ó, o valor não foi encontrado na avaliação de VLOOKUP. Então nós vamos adicionar aqui uma fórmula se erro antes do primeiro se. Então, se erro, abre parênteses, e lá no finalzinho a gente adiciona dois pontos e vírgula, ele vai repetir o valor que está em E2AE. Tá. Então prontinho. Então essa aqui fica a sua fórmula final com variação, tá bom? 20, 24 e 5, porque ele não contém variação aqui.